Polícia em Ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em Ação. E começamos o Polícia em Ação falando da Polícia Federal, que realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma do governo. Vamos conferir outras informações e detalhes nesta ação da Polícia Federal. A Justiça Federal aqui em Brasília expediu 5 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. Dos 5 mandados de prisão, 3 foram cumpridos, ou seja, 2 suspeitos estão foragidos. As investigações mostram que esses criminosos, eles simulavam os traços do rosto da vítima e assim conseguiam burlar o reconhecimento facial e ter acesso às contas no gov.br. Dessa forma, eles conseguiam invadir os perfis e assim ter acesso a serviços públicos e aos dados pessoais sensíveis das vítimas. Esses investigados agora podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. Polícia em Ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação, falando aí também da operação de policiais de 5 estados diferentes e do Ministério da Justiça contra os crimes digitais graves que são cometidos por adolescentes contra outros adolescentes. Vamos observar. Foram expedidos mandados de internação provisória contra jovens infratores em 5 estados do país: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Os alvos seriam integrantes de uma rede responsável por diversos crimes na internet. Entre esses estão tentativa de homicídio, indução ao suicídio, pornografia infantil e até mesmo apologia ao nazismo. O grupo se organiza virtualmente em plataformas, principalmente através da Discord, muito utilizada por quem joga, promovendo desafios e competições, sempre envolvendo crimes de ódio. Esta é mais uma operação policial envolvendo adolescentes vítimas de violência na internet. Aqui em nosso jornal, nós temos noticiado periodicamente esse tipo de caso. Alguns desses acabam até mesmo em tragédias. Lembrando que o adolescente ele é facilmente influenciável, seja por outro adolescente ou principalmente por um adulto. Nós preparamos uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir. Desde cedo, olhos vidrados no feed. 83% das crianças e adolescentes brasileiros que usam a internet têm conta em rede social. Muitas vezes, os pais percebem que os filhos estão ficando mais tempo no celular, mas não sabem o que fazer. O pediatra Daniel Becker dá um caminho. O mundo real é a fonte do desenvolvimento das crianças, a fonte do bem-estar e da felicidade. O mundo real implica em conexão com a família. A criança precisa brincar para ser criança, precisa brincar para se desenvolver, precisa brincar para ser um adulto funcional. O guia sobre usos de dispositivos digitais, lançado este ano pelo governo federal, recomenda que adolescentes com menos de 12 anos de idade não tenham smartphone próprio. E indica que o uso de dispositivos eletrônicos, aplicativos e redes sociais durante a adolescência seja acompanhado de perto pela família e por educadores. Se você entrega um celular, você permite que seu filho tenha uma conta no TikTok ou no Instagram, você vai ter que fazer um acordo coletivo, um acordo familiar, onde ali vai estar escrito que ele vai ter que respeitar certas horas, tem que estar tudo preservado. Você tem que ter a senha, sim, essa privacidade é uma ilusão. Se a gente transpõe o que acontece no ambiente virtual para a rua, fica muito fácil a gente entender qual é o limite dessa invasão de privacidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a internet não é um lugar privado, nem um lugar seguro. Responsável pela única vara da infância e juventude do Rio de Janeiro, com competência para julgar atos infracionais, essa juíza conta que, desde a pandemia, observou um aumento de crimes ligados à tecnologia, cometidos por jovens de classe média
média e alta. 2 casos recentes são exemplos. Um adolescente que ateou fogo numa pessoa que dormia na rua e transmitiu a ação ao vivo pela internet. E o ataque impedido pela polícia no show da Lady Gaga, que tinha como um dos líderes um jovem de 17 anos. Ambos os casos têm uma dinâmica similar, em que desafios lançados na plataforma Discord, uma rede social muito usada por jovens, incitam adolescentes a praticar crimes em busca de notoriedade. Geralmente, o discurso de ódio é a porta de entrada para esse submundo. Eles sofrem bullying e eles não são vistos, nem na escola e nem em casa. Eles dão sinais de que alguma coisa não está bem, mas a família também não percebe. Às vezes ficam trancados o dia inteiro no computador dentro do quarto e as famílias acham que está tudo bem, ele está ali no quarto, ele está seguro, né? E aí lá nesse lugar eles são cooptados. Polícia em ação. Vamos agora falar também dos crimes de abuso sexual, porque a Polícia Federal, mais uma vez com o apoio da Polícia Civil, também em diversos estados, prendeu em flagrante 44 suspeitos de crime de abuso sexual. Também falando agora de crianças e adolescentes. Vamos observar nesta matéria. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Proteção Integral 2 cumpriu 129 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em todas as unidades da Federação. Com a participação de 462 policiais federais e 175 policiais civis, o foco foi a identificação e a prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes que armazenam, compartilham, produzem ou vendem esse tipo de material. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 44 prisões em flagrante. A ação de hoje é a continuação da primeira fase da operação, deflagrada em março passado. Entre janeiro e abril deste ano, a PF cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos da Justiça pelo cometimento de crimes sexuais, que estavam pendentes de cumprimento. Polícia em ação. E vamos ao caso seguinte, falando de São Paulo. A polícia investiga uma série de golpes criminosos, em que esses criminosos, inclusive, se passam por advogados e acabam extorquindo vítima. E é interessante que só esse ano o Estado registrou 1.600 denúncias diferentes. Porém, por outro lado, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo lançou uma plataforma que está ajudando a proteger as pessoas contra esses golpes. Portanto, fique atento. Os clientes do escritório onde Michele é sócia têm sido abordados por golpistas com frequência. Os criminosos criam perfis falsos no WhatsApp com fotos de escritório de advocacia. Com informações dos processos, enganam as vítimas dizendo que a causa foi ganha e que precisam de dinheiro para desbloquear os valores. Eles conseguem o nome da pessoa no processo, baixam a cópia integral e a gente não informa o número de nenhum cliente no nosso processo. Só que aí eles pegam o nome da pessoa, jogam em sistemas que têm todos os dados vazados e conseguem todas as informações. Pegam o número do cliente e aí entram em contato. O primeiro passo, quando a pessoa percebe que caiu num golpe e já repassou o dinheiro ao estelionatário, é comunicar o banco sobre a transação. A cartilha criada pela OAB de São Paulo recomenda fazer prints das conversas por mensagens, salvar o comprovante de pagamento e realizar o boletim de ocorrência. A seccional da OAB em São Paulo criou uma força-tarefa para orientar advogados e clientes. Neste formulário, é possível fornecer os dados usados na tentativa de golpe. Primeira coisa que ela vai observar é o número do telefone do seu advogado, da sua advogada? Ponto. Se não for, eu recomendo que já interrompa a ligação e faça contato imediato com o escritório. Tá, é à noite, é final de semana, que as intervenções acontecem muito à noite, final de telefone. Interrompa. Pediu dinheiro e disse, eu preciso disso agora, porque senão nós vamos perder prazo, nós vamos ter que agir agora. Desculpa.
desconfie, porque nos processos não existe isso. A Polícia Civil deve concluir uma investigação em breve, depois de cruzar dados para identificar as quadrilhas. Enquanto isso, os advogados falam sobre a importância de o Tribunal de Justiça criar mecanismos que permitam saber quem acessou cópias de processos na internet. Seria importante a gente ter, igual era quando a gente tinha o processo físico, o registro de todo mundo que vai lá e pega uma cópia do processo. Porque no processo físico você ia no fórum, tirava a carga do processo e tinha lá certidão de quem retirou carga, data e horário. Então, o sistema teria que ter também esse registro para, se aquele processo for alvo de uma tentativa de golpe, a gente conseguir esse registro e também informar para as autoridades competentes. Polícia em ação. E vamos agora ao último fato do Polícia em Ação, envolvendo mais uma vez a questão de denúncias de racismo. Então, as denúncias de racismo contra crianças e adolescentes de 11 a 17 anos aumentaram quase 35% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado, 2024. O levantamento foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania a pedido da própria TV Brasil, com base em dados do Disque 100. Vamos observar. Nas últimas semanas, alguns casos de racismo ganharam repercussão aqui na cidade de São Paulo. Em um shopping aqui perto, 2 estudantes foram abordados de forma inadequada pelos seguranças do estabelecimento. E, infelizmente, não são situações isoladas, né? A pedido da TV Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania fez um levantamento dos casos de racismo contra crianças e adolescentes no Disque 100. Em relação às violações, quando a situação é avaliada e encaminhada para providências, foram 1.742 violações em 2025, crescimento de praticamente 35% em relação a 2024. Nós conversamos com a mãe de uma aluna negra do Colégio Mackenzie, que relata no último ano ter sido alvo de bullying e racismo por parte dos colegas, e na semana passada ela foi encontrada no banheiro da escola com um saco plástico na cabeça e um fio enrolado no pescoço, e a estudante relata não ter recebido apoio do colégio para lidar com a situação. Veja a seguinte entrevista com essa mãe. Minha filha, ela vem relatando racismo, bullying desde o ano passado, maio de 2024, e eu fui mandando e-mail para a escola, relatando o que estava passando. Ela estava sendo xingada de cigarro queimado, perguntavam se a avó dela era africana. Eu quero que a escola tenha letramento racial naquele colégio. Eu quero que a escola coloque profissionais negros. Não tem nenhum professor negro, não tem um coordenador. Tem várias salas de aula lá e só tem um aluno negro em cada sala. Põe mais aluno naquele lugar negro, põe profissionais negros e que tenha letramento racial de aulas, grupo de conversa. É isso que eu espero do colégio. Polícia em ação. Com esta última informação e orientação a você, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá! Polícia em ação.